É com muito prazer que eu trago uma boa notícia para vocês. Depois de tanto tempo, a gente brigando, lutando, uma luzinha no fim do túnel surgiu novamente. E é sobre isso que eu vou falar, principalmente para você brasileiro. Essa notícia não é só para o aposentado, só para a pessoa com deficiência. É para o brasileiro como um todo, que se encontra em situação de endividamento. Sim, você que acha que as coisas estão cada vez mais difíceis. Talvez você que não esteja endividado agora, mas sabe que a qualquer momento pode acontecer, porque cada vez o salário mínimo fica menor e as coisas com um custo maior. É a chamada inflação. Pois é, você que tem essa preocupação ou que já está nessa situação, a gente vai trazer para você aqui uma excelente notícia, algo que surgiu, porque o brasileiro já não aguenta mais informação ruim. Então vem comigo, a informação é importante, eu peço a você que deixe o seu like, nos acompanhe nas demais redes sociais, no Facebook, no Instagram, curta, compartilhe, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. É um prazer ter você aqui, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, hoje eu tenho o prazer de ser considerado um dos maiores ativistas e lutadores pelos aposentados e pelas pessoas com deficiência. E a gente está lutando para criar a bancada do aposentado para você junto ao Congresso Nacional. Vem com a gente, sou candidato a deputado federal por Minas Gerais. Meu número é 7744. Se você acredita que uma das formas da gente mudar o sistema é colocando pessoas comprometidas lá dentro, vem comigo, a gente vai fazer muita coisa acontecer. Como, por exemplo, o fato que a gente narra agora para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Foi editada uma lei que corria há 20 anos quase lá no Congresso Nacional. Essa lei ficou conhecida como Lei do Superendividamento. É para proteger aquela pessoa não só que está endividada, mas que está superendividada. E o que a lei reconhece como superendividada? Superendividada é aquela pessoa que, para pagar suas contas, ela compromete o mínimo existencial, ou seja, ela compromete as condições básicas de saúde, de educação, de moradia. Essa pessoa que comprometeu esses direitos básicos para pagar as contas, ela está em situação de superendividamento, ela comprometeu o seu mínimo existencial. Pois bem, como eu disse para você, essa lei durou 20 anos para ser aprovada. E ela só foi aprovada devido a um mal muito grande, mas que nesse pequeno ponto fez um bem, a aprovação dessa lei. Foi a pandemia. A situação ficou tão caótica, tão desesperadora, que na pandemia houve uma pressão muito grande para a aprovação da lei de superendividamento. E ela foi aprovada, Lei 14.831. E o que essa lei faz? Ela funciona como se fosse a recuperação de empresas que já existem. Ou seja, você que é uma pessoa física, CPF, endividada, cheia de consignados, com empréstimo pessoal, devendo cartão de crédito, juros e mais juros, você que está com nome sujo e não consegue pagar, compromete o seu mínimo existencial, você pode chamar todos os seus credores para negociar. Exatamente, todos, com uma pequena exceção. Só não pode chamar para negociar nos casos de dívida real, que é hipoteca, enfiteus e esse tipo de dívida, relativamente destinada a imóveis. Também a dívida imobiliária, aquela do Minha Casa Minha Vida, financiamento da casa própria ou financiamentos imobiliários como um todo. E crédito rural. Só esses três que você não pode chamar de acordo com a lei. Contudo, todos os demais casos você pode sim chamar para negociação. É fácil de fazer, é só você elaborar um plano de superendividamento, elaborar um plano que você vai mostrar para o juiz todas as dívidas que você tem e depois de demonstrar todas as suas dívidas, você pedirá ao juiz que ele chame todos os seus credores para negociar. E ele vai fazer
de forma que você pague a dívida dentro de um prazo de 5 anos e ganhe até 180 dias para começar a pagar. O credor que não comparecer, neste caso, ele obrigatoriamente entra no plano e só vai receber depois daqueles que compareceram e negociaram. Afinal, é uma lei muito, muito boa. A grande questão aqui, por que eu estou falando que a notícia é boa? Porque houve um decreto editado pelo presidente da República e pelo Paulo Guedes que veio a definir o que seria o mínimo existencial. E, infelizmente, restringiu muito o poder dessa lei. Como? Eu já te explico. Ele simplesmente incluiu muitas formas de dívidas que não estavam na lei originalmente. Ele legislou através de decreto. E isso é ilegal, até inconstitucional. Ele colocou lá dentro dívidas bancárias que não estavam na lei, como, por exemplo, o empréstimo consignado. Sim, de acordo com a lei, você pode rever o empréstimo consignado dentro da lei de superendividamento. De acordo com o decreto, não, você não pode. De acordo com a lei, você pode rever o cheque especial. De acordo com o decreto, não. De acordo com a lei, você pode rever dívidas tributárias. De acordo com o decreto do Bolsonaro, não. De acordo com a lei, você pode rever qualquer contrato bancário. De acordo com o decreto do Bolsonaro, não. Veja o quanto esse decreto tirou os poderes do cidadão brasileiro de entrar com um pedido de revisão das dívidas através da lei de superendividamento. Mas o pior de tudo, está aqui na tela, eu já vou mostrar para você. Ele estabeleceu que o mínimo existencial para um cidadão brasileiro é o valor de 25% do salário mínimo. Ou seja, com R$303, você vive bem, muito bem, e não tem que se preocupar com as dívidas. Parece até piada. Não estou falando aqui de uma questão política, não. Eu estou falando do que é real e de acordo com a lei. Dentro da lei, com R$303 por mês, se você pagar todas as suas dívidas e sobrar R$303 por mês, com esses R$303 por mês, você vai conseguir saúde, educação, moradia, lazer, saneamento, enfim, tudo aquilo que a Constituição te prevê, que te garante a dignidade da pessoa humana, você consegue com R$303. Parece piada, mas não é. É de chorar mesmo. Infelizmente, foi isso que o decreto fez. E a gente denunciou muito esse decreto. Inclusive, quando a gente foi em Brasília, a gente teve reunião com a Associação dos Defensores Públicos. E aqui eu tenho que agradecê-los pelo atendimento muito prestativo que nos deram. E a gente questionou muito isso. E eles falaram que tomariam as devidas medidas. E assim o fizeram. E deram entrada com ação questionando o decreto que fixou em R$303 o mínimo existencial. De acordo com um texto protocolado pelas associações, o mínimo existencial de 303 é incompatível com a dignidade humana, ou seja, tudo isso que eu expliquei para vocês agora está sendo questionado através da ação direta de inconstitucionalidade. Vou ler um trecho aqui e volto para explicar para vocês. Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública acionaram o STF contra o decreto presidencial que, ao regulamentar a lei do superendividamento, Lei 14.181, fixou em 25% do salário mínimo atual o conceito de mínimo existencial, valor estimado para que uma pessoa possa pagar as suas despesas e que não poderá ser utilizado para pagamento das dívidas. Enfim, são duas ADPFs. E aqui eu te explico o que é uma ADPF. Uma ADPF é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Como trata-se de um decreto e não de uma lei, não cabe uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Cabe uma ação chamada ADPF. Ela é um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. É falar que esse decreto é ruim, é mau e que violou a Constituição. Com certeza o fez.
Então, a gente vai estar acompanhando de perto esse projeto, a gente vai estar lutando para que esse processo seja julgado favorável e a gente vai estar prestando todo o auxílio aqui para o Ministério Público e para a Defensoria Pública para que esse fedonho, se é que essa palavra existe, decreto, caia. E que você, cidadão brasileiro que se encontra super endividado, possa, enfim, entrar com o seu processo, sair das dívidas e ter um pouco mais de dignidade, tá bom? Eu queria que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas. É muito importante que você compartilhe para que as pessoas saibam que algo, sim, está sendo feito, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.